Sabe uma coisa que eu fico pensando? A quantidade de vezes todo dia que a gente é, assim, pressionada a parecer inteligente. Em tudo, né? Em tudo. Na hora de escolher um plano de celular, numa reunião de trabalho, até no supermercado, tem iogurte que se vende como a escolha inteligente. Assim. E o curioso que uma das nossas fontes aponta é a ironia disso. Exatamente. A mesma publicidade que te elogia pela escolha vende o produto como algo tão, mas tão simples que você nem precisa pensar para usar. Dá um nó na cabeça. E é esse nó que abre a nossa discussão de hoje, né? O que, afinal, a psicologia diz sobre inteligência? Pois é um número que a gente mede. É uma coisa só ou é um universo muito mais complexo? Bom, para desvendar esse mistério, a gente vai mergulhar fundo aqui. A nossa fonte principal é o capítulo 10 do livro Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia, dos autores Bock, Furtado e Teixeira. E a nossa missão aqui é entender as diferentes correntes de pensamento, né? Tentar mapear como essa capacidade humana tão fascinante foi estudada. Isso. A gente vai desde a origem dos famosos testes de QI até as discussões mais atuais sobre inteligência emocional, artificial. E tentando entender como tudo isso se conecta com uma peça que é chave nisso tudo, a nossa memória. Ok, então vamos começar pelo começo. Se a psicologia queria estudar inteligência de um jeito científico, como é que se faz isso? Como se mede um pensamento, né? Exato, como se mede algo que a gente não vê, não pega. Essa foi a grande questão que deu origem à primeira abordagem que o livro discute, a da psicologia diferencial. Certo. E para entender a solução que eles acharam, a gente precisa voltar um pouco. O texto fala na tradição positivista. Que seria o que exatamente? Pensa no século XIX. Para a psicologia ser levada a sério como ciência, tipo a física, ela precisava de algo concreto, mensurável. A alma, a mente, era tudo muito abstrato. Exatamente. Então a solução foi: se a gente não pode medir a inteligência em si, vamos medir os seus efeitos, os comportamentos. Ah, então a capacidade de resolver problemas, a rapidez de raciocínio. Isso, a habilidade com palavras. A inteligência foi basicamente transformado num resultado, num número. E é aí que entram os famosos testes, imagino. A história deve ter começado com alguém querendo separar os gênios do resto. É o que todo mundo pensa, mas a realidade, como o livro conta, é muito mais interessante. Ah, é? O pioneiro, o Alfred Binet, lá em 1904, na França, ele não estava caçando pequenos Einstein. Não. Não. O governo francês contratou ele com uma missão muito prática: criar uma ferramenta para identificar crianças com dificuldades de aprendizagem. Ah, que precisavam de um programa educacional especial. Exato. O objetivo era incluir, não rotular. A ideia não era medir uma capacidade que nasceu com a pessoa, mas sim avaliar o desempenho para poder ajudar. Que virada na história. E foi daí que surgiu o tal do quociente intelectual, o QI. Exatamente. O conceito era, assim, relativamente simples. Como funcionava? Comparava a idade mental de uma criança, ou seja, o tipo de problema que ela resolvia, com a idade cronológica dela. Entendi. Se uma criança de 8 anos resolvia problemas de uma de 10, o QI era alto. Isso. O problema é que essa ferramenta que foi criada para uma coisa bem específica fugiu do controle. Virou uma febre mundial. Começaram a usar pra tudo, né? Para tudo. Selecionar funcionários, recrutar soldados, classificar populações inteiras. E isso me leva à pergunta de 1 milhão que todo mundo se faz. Esse número, o QI, é pra sempre? A gente nasce e morre com ele? Essa é a grande polêmica. E a analogia que o livro usa, de um autor chamado Dante Moreira Leite, é perfeita para explicar isso. Gosto de analogias. Pense na altura. Uma pessoa pode ter genética para ser alta, mas se ela tiver uma alimentação muito ruim na infância... Ela não vai atingir todo esse potencial. Exato. O QI é parecido. Ele não é uma sentença. Ele tende a ficar estável se as condições de vida, sabe, educação, saúde, estímulos, forem estáveis. Mas se tudo mudar, ele muda junto. Se as condições mudam drasticamente, para melhor ou para pior, o desempenho da pessoa nos testes tende a acompanhar essa mudança. Entendi, o ambiente tem um peso enorme. Mas essa popularização toda dos testes, imagino que tenha gerado problemas. Problemas gravíssimos, e que a própria psicologia demorou para confrontar.
O primeiro era uma bagunça de conceitos. Como assim? Cada pesquisador definia inteligência de um jeito. Um teste focava no verbal, outro no espacial. E aí a mesma pessoa podia ter resultados diferentes. Totalmente. Podia ser gênio num teste e mediano em outro. Qual era o verdadeiro? Ninguém sabia. Não tinha um consenso. E o pior, eu imagino, era o que faziam com esses resultados. Esse foi o segundo e mais devastador problema, a rotulação. O carimbo na testa. Exato. A criança era carimbada, deficiente, normal, superdotada. E esse rótulo muitas vezes virava uma profecia autorrealizável. Porque os pais e professores passavam a tratar a criança com base naquela expectativa. E valorizavam as habilidades desse grupo. E isso acabava prejudicando muita gente. É assustador pensar no impacto que um número podia ter na vida de alguém. Mas a psicologia ficou parada nisso ou evoluiu? Felizmente, evoluiu. O campo não ficou estagnado, não. O livro menciona, por exemplo, o modelo CHC. CHC. É uma sigla para os pesquisadores Cattell, Horn e Carroll. É uma tentativa muito mais sofisticada de entender a inteligência. E o que ele diz? Basicamente, que existe sim um fator G, uma inteligência geral, mas que ela se manifesta através de múltiplas habilidades mais específicas. Tipo, fluência verbal, memória de trabalho. Isso, velocidade de processamento. É um mapa muito mais complexo e nuançado da mente humana. Então, diante de tantos problemas com essa ideia de medir, de quantificar, qual foi a reação? A psicologia jogou a toalha? Pelo contrário, surgiu uma abordagem completamente diferente que o livro chama de abordagem dinâmica. Dinâmica. E aqui a virada de chave é genial. A proposta é: e se a gente parasse de tratar a inteligência como um substantivo? Como uma coisa que se tem. Exato. E se a gente passasse a tratar como um adjetivo? A pessoa não é inteligente. Ela age de forma inteligente em um certo momento, num certo contexto. Uau! Isso muda tudo. Então, o resultado baixo num teste não significa que a pessoa não tem inteligência. Exatamente. O que é fascinante nessa mudança de foco é que o resultado do teste deixa de ser um veredito. Ele vira um sintoma. Um sintoma de quê? A pergunta muda. Em vez de qual o QI desta criança, a pergunta passa a ser: o que está acontecendo na vida desta criança que a impede de usar seu potencial agora? Ah, entendi. A criança não é vista como deficiente, mas como alguém que pode estar passando por alguma dificuldade? Exatamente. Conflitos, problemas emocionais, coisas em casa, que estão bloqueando a capacidade dela. O foco sai da medição e vai para a recuperação da pessoa como um todo. Espera aí, então quer dizer que se eu estiver passando por um momento difícil, tipo, sei lá, uma crise no trabalho, meu desempenho numa prova de lógica pode cair. Pode e provavelmente vai. E não é porque eu emburreci. Não. É porque sua energia mental está em outro lugar. O livro tem uma frase que resume isso de forma brilhante. Qual? Os dados obtidos nos testes não são medidas da inteligência, mas medidas da eficiência intelectual do indivíduo. A capacidade está lá, mas a eficiência para usar ela flutua. Perfeito. E essa abordagem insiste que é impossível separar cognição e afeto. Não existe pensamento frio e racional. Todo pensamento está mergulhado em emoções, medos, desejos. Essa conexão entre emoção e razão me lembra de um termo que, nossa, explodiu um tempo atrás, né? A tal da inteligência emocional. Sim, o conceito que o Daniel Goleman popularizou nos anos 90. E o texto faz uma observação importante sobre isso. Que é? Que para o grande público foi uma super novidade, mas para a psicologia essa ideia já era, digamos, pão com manteiga há muito tempo. Ah, é? Autores como Freud e Vygotsky, eles já exploravam essa interdependência décadas antes. O que o Goleman fez foi empacotar a ideia de um jeito muito acessível. E qual é a tese central? É que a capacidade de perceber, entender e principalmente gerenciar as próprias emoções é crucial para a gente poder usar bem as outras habilidades cognitivas. O livro dá algum exemplo prático disso? Dá um ótimo. Citar uma investigação com guardas municipais. Pensa no trabalho deles. Altíssimo estresse. Risco de vida, decisões em segundos. Se um guarda não tiver um controle emocional enorme, o medo ou a raiva podem paralisar o raciocínio. A capacidade de manter a calma para pensar com clareza.
Isso seria a inteligência emocional em ação. Exatamente isso. E falando em inteligências que vão além da lógica, a gente chega num ponto que hoje é impossível ignorar: a inteligência artificial. Sem dúvida. O livro até menciona clássicos do cinema, tipo 2001, Uma Odisseia no Espaço, que já brincavam com esse nosso fascínio e também com o nosso medo. Só que hoje não é mais ficção. De jeito nenhum. Tá no nosso bolso. O celular tem mais poder de processamento que os computadores que levaram um homem à Lua. Tá nos algoritmos, nos carros que dirigem sozinhos, E isso nos força a fazer uma pergunta bem desconfortável que o texto levanta. que é o que significa ser inteligente num mundo onde as máquinas fazem tanta coisa. Exato. Onde elas memorizam mais, calculam mais rápido, aprendem sozinhas. Antigamente, decorar a tabuada era um sinal de inteligência. Hoje, Qual o valor disso quando uma calculadora está a um clique de distância? A pergunta é gigante. é gigante. Se a memória e o cálculo são terceirizados para as máquinas, o que sobra para nós? Talvez a nova inteligência seja saber fazer as perguntas certas. Ou conectar ideias de áreas diferentes de um jeito criativo. O foco do que a gente valoriza como inteligência está mudando. E isso tem um impacto direto na educação. Total. O texto menciona a preocupação de educadores com isso, citando o trabalho do Instituto Ayrton Senna com as competências socioemocionais. A ideia é que talvez seja mais importante ensinar criatividade, colaboração, resiliência. Do que apenas decorar fórmulas. Mas, e sempre tem um mas, né? Qual é o risco? O próprio livro faz uma ressalva muito sóbria. O risco é a gente criar novas réguas para medir e classificar as pessoas. Ah, Antes era o QI, agora pode ser um quociente de criatividade ou um score de colaboração. a gente corre o risco de repetir o mesmo erro da rotulação, só que com uma cara mais moderna. Exatamente. Criando novos aptos e inaptos. É um dilema ético enorme para a educação do século XXI. Tudo isso me faz pensar numa ideia mais profunda que o livro traz no final. Uma frase do filósofo Ortega y Gasset. O homem não tem natureza, o homem tem história. Uma frase poderosa. O que isso quer dizer no contexto da inteligência? Quer dizer que a nossa capacidade de pensar não é algo puramente biológico e pré-definido, como a cor dos nossos olhos. Ela é construída. Moldada pela cultura, pela linguagem, pelas nossas experiências. Isso. Nossa inteligência é moldada pela nossa história pessoal. O texto explica isso falando da própria evolução do cérebro, E o que ele diz? que o que nos diferenciou de outros primatas foi a capacidade de escapar do que ele chama de pensamento compartimentado. Pensamento compartimentado. O que é isso? O livro usa a analogia de um cão. Ele pode estar super amigável com você abanando o rabo, Certo. mas se você chega perto da comida dele, um outro setor do cérebro é ativado e ele fica agressivo. É como se esses comportamentos existissem em caixas separadas. Sem muita comunicação entre elas? Exato. Nos humanos, em algum ponto da evolução, essas caixas se conectaram. O cérebro passou a funcionar de forma mais integrada, criando uma consciência unificada. E essa integração permitiu a linguagem, as ferramentas. E o mais importante, a memória como a gente conhece. E essa memória é a base de tudo, então. É a base de tudo. Tem a memória sensorial, que é um flash, sabe? Aquela imagem que fica na retina por um segundo. Sim. Tem a memória de curta duração ou de trabalho. É um post-it mental. Você usa para guardar um número de telefone e depois joga fora. E, por fim, a de longa duração, o nosso grande arquivo. Exatamente. Onde guardamos o que importa. E o que define se algo vai para esse arquivo ou não é, em grande parte, o impacto emocional daquilo. É por isso que a gente lembra do primeiro beijo e não do que almoçou na terça-feira passada. Exatamente. E tem mais um conceito que vira a nossa intuição de cabeça para baixo. Qual? Vem de um artigo citado, A Arte de Esquecer. A gente acha que esquecer é uma falha, um defeito. Mas não é. Não. O esquecimento é uma função essencial do cérebro. Seria uma tortura paralisante lembrar de cada detalhe de cada segundo da sua vida. Nossa, verdade. O cérebro precisa ser um bom editor. Ele seleciona o que é relevante e descarta o lixo para a memória continuar funcional. O esquecimento protege a memória. Então, no fim das contas, o que essa jornada toda nos diz? A gente saiu de uma busca por um número mágico, o QI,
E chegamos aonde? Chegamos a um lugar muito mais complexo e, eu diria, muito mais humano. A grande lição, que está refletida no título do livro, Psicologias no plural, é que a busca por uma medida única nos ensinou mais sobre os perigos de rotular do que sobre a mente em si. A jornada do QI para a inteligência emocional mostra uma mudança de foco. Sim. De tentar medir o motor do cérebro para começar a entender o piloto que o comanda, com toda a sua história, seus medos, suas paixões. Gostei dessa analogia. Deixamos de olhar só a potência do carro para tentar entender quem está no volante e para onde essa pessoa quer ir. Perfeito. Não existe a psicologia como uma resposta final. Existem diferentes olhares que juntos iluminam facetas diferentes do que é ser um ser pensante. E para fechar, fica uma reflexão. A frase "o homem não tem natureza, tem história" sugere que muito do que a gente valoriza como ser inteligente é, na verdade, uma construção. Sem dúvida. Então, a provocação que fica é essa. Quais aspectos da nossa própria maneira de pensar, de resolver problemas, são um reflexo não de uma capacidade que nasceu com a gente, mas da história, da cultura e das experiências que nos moldaram e nos fizeram ser quem somos?